Bom dia a você que acompanha o Complexo Luz e Alegria nas redes sociais, também ao vivo pela AM e também pela FM. Estamos ao vivo aqui no Salão Nobre da ACI, em Frederico Westphalen, uma coletiva de imprensa chamada pelas autoridades, pela Polícia Civil, também aqui Brigada Militar, enfim, as autoridades aqui do município sobre uma operação referente a uma investigação relativa a um homicídio ocorrido no dia 14 de agosto, em frente à sede da assistência social aqui de Frederico Westphalen. E a gente passa a acompanhar a coletiva de imprensa a partir de agora. Bom dia a todos. Estamos aqui então para apresentar a Polícia Civil, Ministério Público e Brigada Militar, apresentar o resultado parcial de uma investigação que iniciou ainda no dia 14 de setembro, ocasião em que ocorreu um homicídio durante o dia, às 15h50, mais ou menos, na sede da Secretaria de Assistência Social. Hoje a gente, depois de uma ampla investigação do delegado Jackson e a equipe da DPD Frederico, hoje foi deflagrado então uma ação para cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão aqui no município de Frederico e em outros municípios da região também. Então hoje a gente veio trazer esse resultado, eu digo parcial porque as investigações prosseguem, né, delegado Jackson? Então, a gente precisava trazer essa notícia para a comunidade, porque sabemos que este crime é um crime que teve bastante repercussão aqui na cidade, especialmente por ter ocorrido durante o dia, um crime grave, e as investigações, como eu sempre digo, e todos sabem, as investigações dos crimes de homicídio são prioridade da Polícia Civil, são prioridade da integração que a gente tem, Polícia Civil, Ministério Público, Brigada Militar. Então, o delegado Jackson vai trazer os detalhes dessa investigação, os detalhes desta ação de hoje, e logo após o Dr. Thiago e o Major também trazem a parte do Ministério Público e da Brigada Militar. Bom dia a todos. Como a delegada Aline já mencionou, essa operação de hoje diz respeito a um crime de homicídio que ocorreu no dia 14 de agosto de 2024, às 15h50, na sede da Secretaria de Assistência Social aqui do município de Frederico Westphalen. Nesse dia, uma mulher de 41 anos de idade foi executada, então em frente à sede, com 12 disparos de arma de fogo, 8 disparos na região das costas. Na sequência dessa execução, os autores fugiram então até uma estrada de terra que fica próxima ao cemitério municipal, e lá eles queimaram esse veículo e depois empreenderam fuga. Então a primeira fase da investigação, ela focou em todas aquelas diligências possíveis de serem realizadas sem ordens judiciais, então são depoimentos, relatórios, análise de telefones e assim por diante. O que descobrimos então é que essa mulher, ela já pertenceu ao grupo criminoso que atua nessa cidade no tráfico de drogas. Ela já foi condenada inclusive por tráfico de drogas, mas a princípio a informação é de que ela tinha então saído desse grupo e estava cumprindo a sua pena. Naquele momento ela estava cumprindo medidas de prestação de serviço à comunidade no local, na assistência social, como forma então do cumprimento da pena. Que a gente conseguiu apurar e conseguimos identificar os dois executores do crime, então as pessoas que foram até lá e que efetuaram os disparos contra essa mulher. Esses dois executores são dois homens, um de 22 anos de idade, natural aqui de Frederico, outro de 28 anos de idade, natural de Porto Alegre. Identificamos também a pessoa que forneceu o veículo que foi utilizado para cometer o crime e depois foi queimado. Identificamos um homem e uma mulher que fizeram um monitoramento antes do local, ou seja, eles foram até a assistência social, eles verificaram se a vítima realmente estava no local para que pudesse ter sido cometido o homicídio. E esse homem também, ele depois foi o responsável por ir até aquela estrada que fica próxima ao cemitério e
e recolheu os dois executores, então, para dar fuga para eles. Então, essas 5 pessoas foram identificadas e sofreram, então, essa operação no dia de hoje, foram alvo de busca e apreensão e também de prisão. Então, foram cumpridas hoje 20 ordens judiciais, são prisões temporárias, mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. Então, hoje a gente inaugura essa segunda fase da investigação, que é a fase em que a gente, então, lança a mão dessas medidas, dessas ordens judiciais, para que a gente possa concluir a apuração. A apuração ela andou muito bem até aqui, então nós identificamos, como eu disse, os executores, partícipes, e nós temos também elementos muito concretos e objetivos em relação, inclusive, ao mandante desse crime, que seria uma pessoa que é o número 2 hoje, né? É uma das lideranças desse grupo criminoso que atua aqui na nossa cidade e aqui na nossa região, né? É importante a gente mencionar que, e por isso que nós estamos aqui hoje em conjunto, Polícia Civil, Brigada Militar e Ministério Público, porque a gente atua e combate diariamente esse grupo criminoso. A gente lança todos os esforços necessários para que a gente possa ter uma cidade segura, para que as pessoas possam desenvolver suas atividades econômicas, possam criar os seus filhos. E essa organização criminosa é responsável não só pelo tráfico de drogas, também como é responsável por diversos crimes graves que ocorrem aqui no município. Então são extorsões, são homicídios, né, furtos e assim por diante, roubos. Então daí surge a necessidade de a gente manter esse combate firme e diário para que a gente possa manter a segurança e as pessoas possam conviver em paz na nossa cidade. Então, inaugurada essa segunda fase, hoje teve a apreensão, nós conseguimos prender então 4 pessoas envolvidas nesse crime, conseguimos apreender objetos também que servirão para a continuidade das investigações. Nós temos uma previsão de 30 dias para concluir a investigação, que é o prazo que nós temos das prisões temporárias, e temos a expectativa que nós vamos angariar mais elementos e depois conseguiremos converter essas prisões em prisões preventivas. Menciono novamente que é importante o apoio da Brigada Militar e do Ministério Público. A investigação, é claro, ela é uma investigação que é a função e a responsabilidade da Polícia Civil, mas o trabalho na prática é um trabalho que a gente sempre faz em conjunto e de forma integrada. E eu acho que, por fim, só mencionar, delegada Aline, que o recado é importante, né? Nessas situações, como a senhora bem mencionou, um homicídio, uma execução dentro de um órgão público do município, durante o dia, de forma arquitetada, planejada. Então era muito importante que os órgãos da segurança pública, o Ministério Público, pudessem dar essa resposta, esse recado firme de que essas situações são situações que não vão ser toleradas aqui no nosso município. Doutor, tchau. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer o convite para estar aqui nessa entrevista coletiva junto com a Polícia Civil e com a Brigada Militar. Registrar que desde o cometimento do crime, no dia 14 de agosto, o Ministério Público vem acompanhando a investigação que vem sendo levada a cabo pela Polícia Civil, tentando se colocar sempre à disposição para que, da nossa parte, as medidas judiciais tenham a maior celeridade possível. Nós contamos nessa investigação até aqui com a compreensão do Poder Judiciário também no que diz respeito ao deferimento das medidas que foram representadas pela autoridade policial e, com o nosso parecer, tiveram então o deferimento e o cumprimento nessa data de hoje. E a importância de estarmos todos juntos nessa ocasião é justamente para demonstrar à comunidade aqui de Frederico Westphalen que se qualquer homicídio cometido aqui na nossa comunidade ele não vai ser tolerado, crimes como esse, cometidos à luz do dia, numa região central da cidade, por pessoas ligadas a facções criminosas, serão combatidos com maior veemência ainda, né? Com um trabalho integrado de todos nós, que desde a data do crime estivemos juntos para rapidamente elucidar os seus autores, chegar na autoria desse delito e conseguir a sua responsabilização criminal posteriormente dentro do processo judicial. E esse trabalho integrado e colaborativo das forças de segurança pública aqui da nossa
comunidades seguirão, tanto no que diz respeito a essa investigação, quanto a eventuais crimes que sejam cometidos daqui em diante, e fica, como disse o Dr. Jackson, o recado de que nós certamente não vamos tolerar que esse tipo de delito que ultrapassa qualquer tipo de limite ao demonstrar total descaso com as regras mais básicas de convivência, né? Sendo cometido, portanto, como eu disse, à luz do dia, numa região central, nós tomaremos sempre todas as providências necessárias para combater esse tipo de infração e para fazer tudo que está ao nosso alcance para que elas não se repitam. Então, seguiremos acompanhando as investigações que têm sido levadas a efeito pela Polícia Civil, aguardando então a conclusão do inquérito policial para que se possa oferecer a denúncia e dar início ao processo criminal para responsabilizar aqueles que têm relação com esse crime cometido aqui na nossa cidade. Bom dia a todos, bom dia aos colegas, a Polícia Civil, o Ministério Público. É um privilégio estar aqui com os senhores. Como bem ressaltado pelas outras instituições, nós não vamos nos furtar de trabalhar em conjunto e dar uma resposta para a sociedade em crimes, principalmente crimes homicídio, né, como um crime de homicídio. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que Frederico Westphalen é uma cidade com índices criminais baixos, muito baixos. E crimes dessa natureza, crimes violentos, letais intencionais, nossos chamados CVLI, que entre eles está o homicídio, será duramente atacado, né? Nós sempre vamos dar uma resposta com força, porque é inadmissível, e que fique esse recado para qualquer organização criminosa, inadmissível que a plena luz do dia, próximo das 16 horas da tarde, num órgão público, em frente a um órgão público, se cometa um crime dessa natureza. Então, desde o início, a Brigada Militar, junto com a Polícia Civil, trabalhamos também em conversa com o Ministério Público para atuar forte, auxiliar no que for preciso em diligências, porque quando acontece esse tipo de crime, a gente para tudo o que está fazendo e vai atuar para desvendar, para auxiliar, para atuar, para esclarecer esses fatos, para dar uma resposta para a comunidade. Então, é nesse sentido que os órgãos públicos da segurança pública devem atuar e estão atuando em Frederico Westphalen. Nós, de pronto, eu gostaria de agradecer tanto essa parceria com a Polícia Civil, com o Ministério Público, agradecer aos policiais militares que trabalharam também, atuaram desde o início, prestando apoio, e hoje também nessa operação que culminou com a prisão desses 4 indivíduos. Então, é um recado para qualquer organização criminosa que nós não vamos tolerar esse tipo de delito aqui nessa comunidade tranquila que é a comunidade de Frederico Westphalen. Agora, eventuais perguntas. Delegada, foi citado aqui que esse crime é atribuído a uma ex-integrante de uma facção, que o mandante seria o número 2 dessa facção. Que facção é essa e se é essa facção que, digamos assim, domina essas ações aqui em Frederico ou na região? O nome a gente não procura nunca citar, é uma facção que é a maior facção criminosa do estado do Rio Grande do Sul. Aqui na nossa cidade nós temos um grupo criminoso, então, uma organização ligada a essa facção e que domina, como eu disse, esses crimes violentos crimes graves, crimes violentos que nós temos aqui, né? Então, essa vítima, né, ela já atuou com esse grupo criminoso, foi condenada por tráfico de drogas, porém ela tinha saído desse grupo e estava cumprindo a pena dela, que foi atribuída a ela pelo Poder Judiciário. Inclusive, na assistência social ela estava cumprindo lá o serviço comunitário como forma de cumprimento dessa pena. A questão do mandante, a gente já tem elementos bem objetivos e robustos em relação a ele. Agora, nessa segunda fase, nós vamos buscar colher mais elementos nesse sentido para que ele seja
indiciado juntamente com os executores e os partícipes e, como o Dr. Thiago bem disse, seja processado e eventualmente condenado. Ele já é um cidadão que está no sistema prisional? Já está no sistema prisional. Eram 5 mandados de prisão, né? Foi conseguido 4, só para esclarecer? Cinco pessoas foram presas, 4 mandados de prisão temporária em relação a esse homicídio e um mandado de prisão preventiva em relação ao tráfico de drogas, que são também pessoas ligadas ao mesmo grupo criminoso. Foi cumprido 5? Sim. 5 prisões. 5 prisões. A essa facção é atribuído outros crimes aqui na região que estão em andamento de investigação ou que já foram concluídos também? Sim, tráfico de drogas, né, na região inteira, praticamente aqui na região de Frederico é o mesmo núcleo da facção. Então, eles são, como disse o Dr. Jackson anteriormente, eles são responsáveis por tráfico de drogas, homicídios, diversos crimes de roubo, furto. Então, o tráfico de drogas e o homicídio são os crimes que a gente realmente dá prioridade, né? Porque principalmente o tráfico de drogas, porque é decorrente do tráfico que ocorrem homicídios, é em decorrência do tráfico que ocorrem muitos furtos, roubos na região toda. Então, a gente dá prioridade sempre para a investigação desses crimes, né, que levam à prática de outros crimes, geralmente ligados a essa organização criminosa. Esse número 2, ele, no caso, fez contato com essas pessoas que estavam fora do sistema prisional para executar o crime, né? Em tese, seria isso, só para as pessoas entenderem como é que funciona isso, né? Porque dentro da prisão eles acabam comandando, né, esses grupos que estão nas cidades. Sim, eles fazem o contato, eu não vou tratar dos detalhes específicos, porque a investigação ainda está em andamento, mas infelizmente ainda, apesar de todo o trabalho que é feito em relação ao SUSEP e tudo mais, ainda há, né, por vezes, esse contato de criminosos com pessoas que estão fora, né? Então ainda há pessoas que conseguem de alguma forma influenciar no crime aqui fora, né, fora do sistema prisional. Então, bem exatamente qual foi a determinação, a forma, isso a gente vai tentar deixar bem esclarecido ao final do inquérito policial. Essas 5 pessoas presas, elas já tinham antecedentes, já haviam passado pela polícia? Sim, algumas delas sim, algumas já haviam passado. Os executores já eram conhecidos das forças policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, já são suspeitos de envolvimento em outros crimes. Inclusive possuem uma função dentro desse grupo mais ou menos nesse sentido, que é de executar, ameaçar, desafetos e assim por diante, né? E complementando o que a delegada disse, esse grupo criminoso atua em várias frentes, né? Porque muitas vezes a comunidade pensa que é só o tráfico de drogas, né? Como se já não fosse grave o bastante, mas eles atuam em outros crimes, extorsões, por exemplo, né? Então a gente tem prisões que a gente fez há alguns meses, inclusive a gente prendeu uma pessoa ligada a esse grupo criminoso lá em Itapema, né, que tinha praticado extorsão aqui na cidade, tinha fugido, a gente conseguiu localizar ele lá. Na semana passada também prendemos uma pessoa vinculada a esse grupo que tinha praticado extorsão também, né, eles utilizavam mulheres para atrair uma espécie de um relacionamento amoroso, e aí quando a pessoa era atraída para uma casa, eles iam lá e começavam a ameaçar a pessoa para conseguir dinheiro, né. Então nesse caso foram já presos 2 homens e uma mulher está foragida, nesse caso desse específico, né? Então eles atuam de várias formas nesse sentido. Tivemos em 2021 também um roubo que deu bastante repercussão na linha faguense, em que eles agrediram bastante 3 pessoas idosas, né, e subtraíram valores delas. Esses autores desse crime estão presos ainda, então também são pessoas que são ligadas a esse grupo criminoso. Então, vez por outra, eles realizam uma extorsão, realizam roubos para angariar dinheiro e para manter o tráfico de drogas. Delegado, as investigações prosseguem, né? Há possibilidade de novas prisões? Não sei se é possível falar sobre isso. Sim. Há possibilidade sim. Agora nós vamos analisar esse material que nós coletamos no dia de hoje, né? Então a gente não descarta que possa haver mais alguma pessoa envolvida. E nós temos 2 pessoas envolvidas que são alvos da investigação, mas que não foram presas no dia de hoje. Uma que eu disse que já está presa, né, no sistema prisional, e outra que só foi alvo de busca. Mas a depender do que a gente analisar agora e apurar, são pessoas que podem sim, ao final da investigação, ser alvo de prisão preventiva. Todos os mandatos, tanto os de buscas quanto os de prisão, foram em Frederico?
Nós tivemos um mandado de busca e apreensão em Ronda Alta e um mandado de busca em Juí, e o restante em Frederico. Como que a sociedade pode colaborar? Porque a gente sabe que quando esses crimes são relacionados a facções, há um certo temor em daqui a pouco procurar a autoridade, o comerciante lá do bairro tal que está sofrendo uma extorsão ou uma vítima de qualquer forma. A gente sabe que é difícil, as pessoas têm medo, principalmente quando a gente divulga e vocês explanam que são facções envolvidas. Como é que as pessoas podem colaborar de uma forma segura e tranquila, delegada? Olha, a gente sempre orienta, né, que procurem a Polícia Civil. Se não querem, se sentem ainda com medo ou inseguras, que procurem os policiais pessoalmente, né, que nos liguem, que passem a informação. É importante, a gente trabalha muito com informação, a informação é o carro-chefe da Polícia Civil, né? As nossas investigações, elas trabalham muito com isso, com a informação, porque às vezes os fatos demoram para chegar para a gente, né? E é importante que as vítimas sempre façam um boletim de ocorrência, sempre tragam, se não querem naquele momento registrar a ocorrência, que tragam a informação para a Polícia Civil para que a gente possa então dar essa resposta, né? Eu não sei se o Dr. Tiago também gostaria de fazer alguma colocação. Nós temos tido, para além desse trabalho que é feito pela Polícia Civil já no curso da investigação, ao longo dos processos criminais, tentado manter a maior integridade, tanto de vítimas quanto de testemunhas que colaboram com as forças de segurança na elucidação e na responsabilização de crimes, né? Não só no momento do registro, mas durante todo eventual processo criminal, nós temos o maior cuidado possível em preservar tanto a identidade, quando possível, mas sempre a integridade daqueles que trazem essas informações e que conseguem, então, colaborar conosco. Como a delegada Aline disse, a informação para nós é algo muito precioso e, por vezes, as pessoas têm conhecimento de tudo o que acontece no bairro em que vivem, mas têm esse receio que tu cita em trazer até nós as informações. Mas, ainda que venham, eventualmente, num primeiro momento, de uma forma anônima, como uma informação sem, né, a identificação do denunciante, mas todos esses elementos, quando eles vão sendo conjugados, eles nos auxiliam a conseguir identificar quem tem praticado esses crimes e também responsabilizá-los no processo. E muito importante o que a delegada Aline cita no que diz respeito ao tráfico de drogas, né? Um crime muito presente, seja em Frederico, seja em qualquer outra cidade do nosso estado, e que porventura é tido talvez não com a seriedade que ele merece, né? Por não ter, em princípio, violência, por ser um crime praticado de uma forma muito difusa, mas a verdade é que, se não a totalidade, mas uma grande maioria dos crimes de furto, roubo e homicídio que acontecem, tanto em Frederico quanto em todo o estado, eles decorrem do tráfico de drogas. É um crime que ele se torna um satélite da prática de muitos outros crimes, de uma gravidade muito elevada, e, portanto, o combate ao tráfico de drogas, que é levado muito a sério pela Polícia Civil e pela Brigada Militar, precisa contar também, dentro do possível, com a colaboração das pessoas que têm conhecimento de como são praticados e por quem são praticados. E essas informações, elas chegam até nós das formas mais diversas possíveis, desde os canais de denúncia até pessoas que se deslocam até a Brigada, a Polícia Civil e o Ministério Público, e mesmo na intenção de preservar a sua identidade, deixam registrado então a identidade daqueles que têm trazido esse tipo de desconforto ao local em que moram, na medida em que gera todo um sentimento de insegurança com a movimentação tanto de usuários quanto de traficantes. Então, esse é um trabalho que passa sim por um esforço conjunto das forças de segurança e muito também pela população que quer que Frederico siga aquilo que o Major Walter já citou anteriormente, uma cidade com índices de criminalidade que são baixos, perto daquelas que guardam a semelhança de população e de estrutura aqui na nossa cidade, no nosso estado. Mas a manutenção desse estado que nós temos, de uma criminalidade não tão elevada, ela passa por esse trabalho conjunto e passa também pela colaboração da nossa comunidade. Senhores, uma informação, uma pergunta. Tudo isso se deu ao fato de ter um mandante, ok? Chegamos a esse homicídio. Qual a responsabilização dele? Porque até onde sabe ele está preso, está condenado, já cumprindo pena. Tem alguma responsabilização desse mandante? Ele terá?
eu posso... Claro que a investigação ela prossegue, como o Dr. Jackson colocou, mas tanto mandante quanto executores de um crime de homicídio, por exemplo, respondem dentro da sua parcela de responsabilidade, né? O autor de um crime de homicídio não é só aquele que puxa um gatilho, mas todos aqueles que de alguma forma colaboram para aquele resultado. Então, uma vez elucidado quem foi o mandante, quem foram os executores, como já está muito bem encaminhado pelo trabalho da Polícia Civil, nós certamente dentro do processo teremos a responsabilização de todos, tanto daquele que eventualmente tenha dado essa ordem, né, a partir dos motivos que possuía, quanto aqueles que executaram materialmente o delito, então, naquele dia 14 de agosto. Só para complementar, o fato dele estar preso não o exclui da responsabilidade, né? Embora ele já esteja preso, vamos dizer que cumprindo pena por algum crime, e ele for condenado também por este crime, ele segue com a nova pena, com a nova condenação. Só vai aumentar o currículo dele. Isso. Só gostaria de ressaltar para a comunidade frederiquense ficar tranquila. Nós temos, como eu ressaltei, índices baixos de criminalidade. É um canto do estado aqui bem tranquilo, bom para se viver, bom para criar os filhos, bom para constituir família, para ter os seus negócios. E essa estrutura que nós montamos aqui, o Polícia Civil montou, o Ministério Público, a Brigada, é para dar uma resposta até para essas organizações criminosas, né? Que não tentem, porque se tentar alguma sanção, nós vamos procurar, nós vamos buscar a autoria, apoiando sempre a Polícia Civil. Se nós não conseguir a prevenção primária, vamos atuar na repressão para que haja uma resposta para a sociedade, porque é inadmissível crimes dessa natureza aqui em uma comunidade tão tranquila como é Frederico Westphalen. Só para deixar claro para a comunidade que está nos acompanhando, os próximos passos, então, retomando o delegado dessa investigação aí. Sim, agora então nós vamos fazer a análise de todo esse material que foi apreendido no dia de hoje. Nós vamos ainda procurar identificar eventuais testemunhas, pessoas que possam de alguma forma contribuir para serem ouvidas, e também nós temos que realizar o interrogatório de todas as pessoas que são investigadas, né? Como eu disse, nós temos a previsão de 30 dias, que é o prazo da prisão temporária, né? E acreditamos que dentro desse prazo nós vamos já chegar a uma conclusão. Caso a gente não consiga, a gente pode ainda prorrogar essa prisão, né, por mais 30 dias. Mas a previsão é que em 30 dias a gente já chega à conclusão. É isso, pessoal. Então, eu agradeço a presença de vocês todos e bom dia para todos. Então, você acompanhou ao vivo, aqui na programação da Luz e Alegria, também pela M1160, a coletiva de imprensa da Polícia Civil, também do Ministério Público e da Brigada Militar, referente a esse caso do homicídio ocorrido no dia 14 de agosto, aqui em Frederico Westphalen, em frente à sede da Assistência Social. Então, na manhã de hoje, recapitulando, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão temporária e uma prisão preventiva. E lembrando que o homicídio vitimou uma mulher de 41 anos de idade no último dia 14, em frente à sede da Assistência Social. Delegada Aline, delegada regional, esteve aqui conversando conosco, Jackson William Boni, também delegado, e também o Major Itamar Ferreira Walter e o promotor de justiça Thiago Luiz Reinert estiveram explanando então sobre essa ação da polícia aqui em Frederico e como segue a investigação também nos próximos dias. A reportagem completa você acompanha no portal ELA+, e também na edição digital de hoje às 17 horas.